Segundo livro de Samuel, capítulo 13, no verso 1. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Agora no versículo 11. E chegando-lhes para comer-se, pegou-se dela Aminon e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Versículo 12. Porém ela disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Versículo 14. Porém ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte que ela, a forçou e se deitou com ela. 15. Depois Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai. Deixa aí aberto 2 Samuel, capítulo 13. Eu quero trazer essa noite à nossa igreja um assunto muito importante para esses dias, muito oportuno, muito atual, muito comum no nosso século. Eu quero falar sobre relacionamento. Se você notar ao longo da história, ao longo das décadas, a história escreve vários atos e feitos notáveis. E entre esses feitos, esses atos, sempre há um envolvimento de um homem com a mulher. A história deixa registrado isso. Se você vê as artes, o cinema, a teledramaturgia, as novelas, os livros, a literatura, a trama gira em torno de um relacionamento. As peças teatrais têm como a espinha dorsal o relacionamento de um homem e uma garota, seja lícito ou não. Os cinemas, por mais que o filme seja de ação, aventura ou comédia, sempre vai haver situações que envolvem o relacionamento. E nós temos visto que nesse século isso está no seu ápice. Traz para as pessoas uma falsa ideia na sociedade, que o homem não pode ser feliz sem uma pessoa estar do seu lado, que a mulher não pode ser feliz sem ter um homem do seu lado, que a realização, a completude, a satisfação de uma pessoa só pode ocorrer se ela tiver com outra pessoa. Então você vê, isso causa o quê? Causa uma pressão, causa uma busca desenfreada dos solteiros por uma pessoa. E isso não é verdade. A completude de um homem, a realização do homem, não vem apenas por um relacionamento do sexo oposto. A completude, a realização, a satisfação de um homem só vem quando este encontra Jesus, quando encontra a Deus e preenche o seu coração com o Espírito Santo. É lógico que Deus preparou o homem para ter uma parceira, porque ele disse: não é bom que o homem fique só, lhe prepararei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E esta ajuda, esta auxilia esses casais, até se completam em parte, mas não chegam à completude, não chegam ao ápice, à satisfação plena, apenas um se unindo ao outro. Mas por conta da história registrar isso, por conta da cultura registrar, e de ficar imprimido nos registros históricos, que o homem necessita, que a mulher necessita de um parceiro para se realizar, nós temos visto então essa onda avassaladora de pessoas tentando ser felizes, procurando a sua cara metade, um parceiro. E nesse interim nós temos visto as tragédias que têm ocorrido por conta disso, dos relacionamentos incompatíveis, despreparados, ilícitos, fora do tempo, descabíveis, na luta da felicidade, na busca desenfreada por alcançar felicidade. E não é isso que nós temos visto. E por causa disso, ocorre que nós chamamos dos relacionamentos ilícitos.
E os relacionamentos ilícitos, ilegais, eles terminam em 100% dos casos, praticamente, em tragédias. E é isso que eu quero tratar essa noite, dos relacionamentos, ou do relacionamento ilícito, ilegal. O que seria um relacionamento ilícito? O que seria um relacionamento ilegal? É aquilo que está fora do bom senso, dos padrões éticos, morais, que a própria sociedade e cultura estabeleceu, e principalmente ilícito no que se diz respeito a relacionamentos fora das balizas da Escritura, fora dos padrões evangélicos, cristãos, bíblicos, que o Senhor estabeleceu para a raça humana e principalmente para o seu povo. Na prática, o que é um relacionamento ilícito? São vários relacionamentos fora das balizas bíblicas. Por exemplo, um relacionamento extraconjugal é um relacionamento ilícito. Um homem que se aventura a ter um relacionamento com outra mulher que não é sua esposa, é um relacionamento ilícito. Uma mulher casada que se aventura a ter um amante, ou se relacionar com outro homem que não é o seu marido, um relacionamento ilícito. Casais solteiros, onde a idade não é compatível, por exemplo, uma jovem de 13, 14, 15 a 18, se envolve com um homem de 35, 40, é um relacionamento ilícito, não é compatível, é biológico, emocional, social, espiritualmente. Relacionamento ilícito, relacionamento homossexual, de homem para homem, de mulher para mulher, e hoje é comum no nosso meio, ainda que a ciência, ainda que os estudos sociais e ainda que a Bíblia proíba e conclui que é uma prática extremamente nociva, extremamente prejudicial, mas o relacionamento de um homem com homem, de uma mulher com mulher, é um relacionamento ilícito. E assim por diante. Relacionamentos fora do casamento, relacionamentos que têm a prática sexual antes do casamento, é um relacionamento ilícito, é fornicação, e assim por diante. Ou um relacionamento de casais compatíveis, mas ambos que não têm estrutura emocional, psicológica, ou uma idade razoável para iniciar um relacionamento, também é ilícito. Você não permite um casal de 12, 13 anos se namorar, 15, 16, eles não têm estrutura biológica, fisiológica, emocional, psicológica, espiritual, financeira, para sustentar um relacionamento. E eles são relacionamentos ilícitos. Tudo aquilo que está fora do saudável, dos padrões morais, dos padrões bíblicos, familiares, entre casais solteiros, isso compreende relacionamento ilícito. E nós vamos tratar isso com a passagem de 2 Samuel. O que incorre você insistir num relacionamento ilícito? Qual a consequência, as nuances, os nuances de um relacionamento ilícito, daquilo que você insiste que é contra os conceitos bíblicos ou até dos conceitos familiares. Isso ocorreu no segundo livro de Samuel, com 2 filhos de Davi, um filho chamado Aminon e outra filha chamada Tamar. Esses 2 irmãos, vejam só, ambos eram filhos de Davi. Aminon e Tamar eram irmãos, e Aminon, o irmão, intenta se relacionar, quer namorar, ficar, fazer sexo com a sua irmã Tamar, ou seja, um relacionamento ilícito, incesto, relacionamento entre irmãos, proibido pela lei em Levítico 18, e ele termina em tragédia. E nós vamos ver a descrição, a mensagem expositiva desse texto, para saber como se inicia um relacionamento ilícito e quais as suas consequências. Então essa mensagem é para você, principalmente jovem, que quer namorar, está namorando, quer se noivar, está noivo, quer ter uma pessoa, está tendo. Ou é para você casado, ou é para você casado que intenta deixar sua mulher, ou está tendo um relacionamento paralelo, quer ter um relacionamento paralelo, ou você que quer entrar no segundo casamento, ou no terceiro, porque Deus instituiu um casamento só vitalício, o que uniu Deus, o homem não separa.
Então toda a forma de sair do padrão de Deus, Gênesis 2:24, unir-se-á um homem à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne, compreende relacionamento ilícito. Na verdade, nós temos que ver um pouquinho do pano de fundo histórico. Aminon e Tamar são dois filhos de Davi, que cometem incesto numa tragédia terrível. Mas isso tudo é cumprimento da profecia de Natã. Por quê? Um dado dia, Davi não sai para a guerra e fica no seu palácio. Acordando tarde, vai dar a volta na sacada do seu palácio e encontra uma mulher se banhando num poço. E ele vê essa mulher nua e deseja essa mulher. E pergunta: quem é essa mulher? Essa mulher é Batseba, mulher de Urias, o Eteu, o capitão da sua guarda. E Davi então toma aquela mulher para si, ou seja, ele comete adultério. Ele toma aquela mulher que era casada, e ele não podia ficar com ela, estando o marido dela vivo. Então ele toma aquela mulher e comete o adultério, mas a mulher fica grávida. Já que todos saberiam que ele teria tido relação com ela pela gravidez, estava havendo uma batalha. Então ele dá uma ordem para que coloque o marido dela na frente da batalha para que seja morto. Então o homem é morto e ele então legalmente poderia tomar aquela mulher. Mas o que ele fez era mal aos olhos do Senhor. Ele adulterou com Batseba e assassinou Urias e encobriu aquilo. Então, um dado dia, Natã, o profeta, vai diante dele, conta a parábola da cordeirinha e diz: tu és este homem, o que fizeste em oculto, todo Israel saberá. Aí vai a maldição e a profecia para os filhos de Davi: a espada nunca se apartará da sua casa. Ou seja, haveria muita morte entre a família de Davi, entre os filhos. Davi teve muitas esposas e muitos filhos, e eles todos sofreram a profecia de Natã por causa do adultério e do assassinato de Urias. Os filhos dele, a casa dele foi dividida, sofreu com inúmeras mortes, assassinatos, incestos e principalmente irmão matando irmão. Assim sucede a história de Aminon e Tamar. Mas vamos ver como que isso se desenhou, como foi esse relacionamento ilícito entre dois irmãos. O incesto, né? Era pecado, era abominação para o Senhor. Irmãos, né? Terem relação, irmãos coabitarem um com o outro. Vamos ver como se desenvolve o relacionamento ilícito. 2 Samuel 13, fica aberto lá, não feche. Versículo 1. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Vamos ver como que se iniciou, presta atenção. Eu vou narrar a história de duas pessoas, um casal. Aminon, um homem, Tamar, uma mulher, uma jovem. Ambos eram irmãos. E Aminon queria relacionar com ela, ou seja, um relacionamento ilícito, ilegal. Mas eles prosseguiram, querendo dar continuidade, levar até o final esse relacionamento ilícito, ilegal. Então a mensagem é para você que está entrou ou pode entrar num relacionamento que não é compatível às balizas da Escritura. Isso é ilícito. E o que pode ocasionar? Primeiro passo, como se inicia? Aminon, a Bíblia diz que vê a Tamar, conhece a Tamar, sente a presença de Tamar, analisa a Tamar e a ama. Eu amei Tamar. Aqui no original hebraico, esse amar compreende encantou-se, teve afeto sexual. É uma das traduções tiradas do hebraico. Teve atração física, teve afeto sexual, ou encantou-se com Tamar. E trazendo para os nossos dias, a palavra significa: Aminon
vendo a Tamar, apaixonou-se por Tamar. Assim se inicia um relacionamento ilícito. Mas qual foi a causa de, assim como Sansão, se afeiçoar àquela mulher de Soreque, a Dalila? Qual foi a causa para que Amnon também se afeiçoasse, se encantasse com Tamar, tivesse um afeto e um desejo sexual, ou até um calor da paixão? O que fez? A Bíblia diz que Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, e esta era formosa, bonita, atraente, carismática. Tamar era linda. O que atraiu Amnon? A beleza de Tamar. O que isso significa? É o primeiro processo para alguém cair num laço amoroso, para alguém entrar num relacionamento ilícito. Atração física. Notem, a Bíblia diz que Amnon amou, apaixonou-a, mas não a conhecia, não conhecia o caráter dela, não conhecia os seus outros familiares, que ela era filha de outra mãe, não sabia muito ao seu respeito, e foi levado apenas pela atração física. É assim que muitos caem em laços, é assim que muitos se afeiçoam das pessoas, é assim que muitos entram em relacionamentos ilícitos, é assim que muitos caem em adultério, é assim que muitos caem em fornicação, é assim que muitos se frustram na vida amorosa. Começa um relacionamento não baseado no conhecimento da pessoa, no caráter, na família, na profissão de fé, e sim são atraídos apenas pelo físico, apenas pela beleza, apenas pela sensualidade, apenas pela expressão corpórea, estereótipa. Cuidado se você também não está sendo atraído a um relacionamento ao qual você não está preocupado em saber as descrições desta pessoa, não saber do seu caráter, a sua história, os seus fundamentos, e apenas pela beleza, pelos hormônios, pelo libido, pelo afeto sexual, está encantado com a beleza física e não sabendo qual o conteúdo dessa pessoa. Esse foi o caso de Amnon. Ele se apaixonou, ele passou a gostar somente porque era formosa. Quantos casos você não vê fora e dentro da igreja de pessoas casadas, noivas, que se frustraram nos seus relacionamentos porque passaram a conhecer os seus cônjuges depois do casamento e ficaram decepcionados em saber que aquela garota linda, delicada, perfumada, extremamente atraente, não era aquilo que ele imaginava, e ele foi levado apenas pela beleza, as curvas, a doçura e a formosura daquela mulher, entrando assim num relacionamento e se decepcionando depois de conhecê-la. A mesma coisa as mulheres para homens. Quando você for entrar num relacionamento, não é a atração física que deve reger, não é o desejo físico, a beleza, ela é apenas um complemento e um detalhe para você iniciar um relacionamento. Muito cuidado, porque depois do casamento consumado, ele é vitalício e ele não pode, exceto pela viuvez, ser dissolvido. E tratando-se do relacionamento ilícito, homens casados, jovens adolescentes, mulheres mais velhas,
gente que tem atração homossexual, são levadas no primeiro instante pelo desejo físico, pela formosura, pela beleza, e se encantam e até se apaixonam. Vamos ver a continuação, o versículo 2. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar. Veja só, aqui o desejo de Amnon aumenta. Aqui a paixão de Amnon inflama. Notem o que aconteceu com Amnon. A Bíblia diz que ele angustiou-se, esteve aflito. O desejo por ela foi tão intenso que aquele homem ficou ansioso, aflito. Ele teve uma disfunção emocional, ele teve uma disfunção psicológica. Tamanho era a paixão, o desejo desenfreado por aquela mulher. E a Bíblia diz que ele, por causa desse desejo, adoeceu. Você já ouviu isso? Já viu isso antes? Pessoas que ficam doentes de paixão, pessoas que ficam no estado febril de paixão, pessoas que ficam com insônia de tão ansiosas, desejosas, pessoas que perdem o apetite de tão ansiosas e desejosas, apaixonadas, obcecadas pelo outro sexo. Pessoas que entram em depressão. A Bíblia diz que angustiou-se por causa de Tamar, até adoecer. A paixão ficou incontrolável. A paixão trouxe o que chamamos de doença psicossomática, da alma, do coração, da psique, foi para o corpo, até ele adoecer. Assim são adolescentes, assim são jovens, assim são irmãs, irmãos, assim são até homens velhos, casados, solteiros, assim são alguns homossexuais. O desejo é tanto, o fascínio é tanto por aquele rostinho, o fascínio é tanto por causa daquele quadrilzinho, o fascínio é tanto por causa daquele peitoral, daquele olho, daquela voz doce, macia, aveludada, por aquele perfume, aquele andar galopante, por causa daquela ternura do sorriso. Ele está atraído, hipnotizado como um boi levado ao matadouro, e chega a adoecer. O estágio do sentimento de Amnon era tal que ele tocou no soma, corpo, adoecendo. É a chamada paixão doentia da adolescência, é a chamado desejo, o encanto, a paixão doentia, e até de alguns marmanjos que parecem adolescentes, que até adoecem. Isso ocorre quando aquela pessoa não guarda o coração, quando aquela pessoa perde o domínio mental e o domínio das emoções. Ela pode começar a gostar de outra pessoa casada, ela pode começar a gostar de uma pessoa solteira, sendo ela casada, ela pode se sentir atraída por uma pessoa do mesmo sexo, ela pode sentir desejo por alguém mais velho, muito mais velho, alguém mais novo, muito mais novo, e isso ser incontrolável até o ponto de levar a adoecer, a febre, a depressão, a insônia, a perda de apetite e os distúrbios e disfunções emocionais, psicológicas, mentais. E isso ocorreu com Amnon. Versículo 3, 2. Angustiou-se até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. Porque era virgem. Amnon estava como um lobo e uma fera, com uma compulsão sexual e afetiva, sabendo da sua virgindade, dizendo consigo: sou eu que irei desfazer a virgindade
da minha irmã. Parte C. Mas parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Preste atenção, num primeiro momento, Aminon fica inibido. Por que você fica inibido por gostar de uma pessoa, pastor? A gente precisa ficar inibido por gostar de uma pessoa? Não. Ele ficou inibido porque o desejo dele era ilícito. Aminon estava desejoso de paixão por aquela mulher, mas ele sabia que era dificultoso fazer-lhe algo, pois ela era sua irmã. Ele ainda estava inibido por causa dessa barreira. E assim também ocorre conosco. Ai, se eu pudesse ter ela, mas eu não posso, sou casado. Ai, se eu pudesse ter ele, mas eu não posso, sou casado. Isso é dificultoso. Ai, se eu pudesse revelar minha identidade e namorar com outro homem, mas eu não posso, é dificultoso. A sociedade, a discriminação, etc, etc. Ai, se eu pudesse ter uma garotinha de 15, 16 e 20 anos, mas eu não posso, é discrepante, é muito grande o abismo entre eu e ela. Ai, se eu pudesse ter um homem de 35 e 40, mas isso parece dificultoso. Então, num certo momento, ele ficou inibido. Ele sabia, não tem cabimento isso que eu quero fazer. Como é que pode eu estar apaixonado pela minha irmã? Como é que pode eu gostar da minha irmã? Como é que pode eu querer atravessar as balizas, as barreiras, os limites impostos por Deus? Mas mesmo assim, eu quero. Aminon disse. Me parece dificultoso. Me parece, eu sei que é ilícito, que eu não posso, mas eu quero Tamar. Eu me apaixonei por Tamar. Quero ficar com Tamar. Quero casar com Tamar. Quero fazer sexo com Tamar. Quero ter sonhos com Tamar. Mas Aminon, Tamar é sua irmã, mas eu quero. Muitos estão cegos. Muitos estão sendo atraídos, flertando com meninazinhas menores, flertando com homens mais velhos, flertando com homens casados, flertando com mulheres casadas, cobiçando, paquerando, inferindo com pessoas de idades incompatíveis. Pessoas estão dando mole para pessoas do mesmo sexo, sabendo que é dificultoso, mas querem. Estão avançando o sinal, pouco a pouco ganhando terreno, querendo infligir fronteiras proibidas. Aminon estava dessa maneira. Versículo 4. E ele lhe disse: por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Aqui o desejo de Aminon chega no ápice. Aqui a paixão de Aminon, o desejo doentio chega no ápice. Um dos seus amigos chega a ele e nota que Aminon estava emagrecendo. Aminon não estava comendo. Aminon ficou gravemente doente. Aminon mudou fisicamente. Aminon estava possuído de um desejo nocivo. Aminon estava literalmente o que nós encontramos hoje. Parece até uma minissérie de TV. Parece até uma trama da dramaturgia brasileira, que é bem imoral. Ficou doente, sem comer. Aqui chega no ápice. No ápice. Aminon estava dizendo: eu estou louco para tê-la. Eu quero essa mulher. Eu quero esse rapaz. Eu estou doente, eu preciso dela. Eu vou trair minha esposa. Eu vou trair meu marido. Eu vou fugir com esse homem mais velho. Eu vou me entregar ao homossexualismo. Eu vou me entregar. Eu vou fazer. Eu quero. Ele não comia. Ele estava obcecado, perturbado,
É assim que começa, é assim que vai tomando forma os relacionamentos ilícitos. O coração não é guardado, a paixão começa a florar e ela passa a dominar os sentidos desse homem. Ele não é regido mais pela razão, ele não é regido mais pelo bom senso, ele não é regido mais pela ética, ele não é regido mais pela moral, ele não é regido mais pela família, ele não é regido mais pela palavra. Os princípios cristãos são as emoções, é o desejo, a concupiscência de Aminon o estava levando ao relacionamento ilícito. Ao ponto dele perder o apetite. Por que tanto emagreces? Por que tanto emagreces? Uma paixão que mexe com a mente, com o emocional e com o físico. Cuidado, há os dois lados do relacionamento: o lado bom, amoroso, completo e feliz, mas ao lado nocivo, terrível. O adultério é um caminho de morte, a Bíblia diz. A fornicação e a devassidão nos tirarão a vida eterna e o lugar no céu. Os relacionamentos incompatíveis nos trarão tribulação na carne, segundo o apóstolo Paulo, e terão marcas irreversíveis. Enganoso é o coração do homem, e perverso e corrupto, quem o conhecerá? Salomão diz: tiverdes que guardar algo, guarda teu coração, suprime teus sentimentos, controla, submete-os ao Espírito Santo e à palavra, porque dele procede as saídas da vida. E você pode ser pego num laço, você pode estar tomando esses nuances, tocando no seu físico, emagrecendo, possuído de desejo para a colegazinha, o rapaz, o solteiro, o casado, seja quem for. Ou você que é solteira, quer entrar, ele é traficante, ele é bêbado, ele é ímpio, é um jugo desigual que também compreende relacionamento ilícito. Como assim? Podem ter a mesma idade, pode ser um relacionamento hétero, pode ser tudo bonitinho, mas se ele não professar a sua fé, se ele for ímpio, é um jugo desigual e é um relacionamento ilícito. Ela pode ser bonita, ter a mesma idade, mas se ela não for crente em Cristo, é jugo desigual, é ilícito. É a mesma coisa de querer entrar em Aminon, ou querer entrar em Tamar. E talvez o sentimento que você está tendo por ela ou ele, está florando de tal maneira, que você perdeu os sentidos. Já notou? Que rapaz está estranho. A aparência dele não está cortando o cabelo direito, fazendo a barba, emagreceu, engordou, está com olheira, está com humor alterado. Tem hora que é brincalhão, carnal, tem hora que é depressivo. Sintomas de paixão, sintomas de desejo ilícito por outra. A pessoa está estranha, está dormindo horas estranhas, acordando horas estranhas, tendo gestos, atitudes estranhas, nocivas, está mudando, está tendo uma disfunção cerebral, emocional, psicológica. O que é isso? É o desejo pelo proibido, o desejo por ir além do permitido, o desejo por pisar fora da linha, o desejo pelo noturno, o escabroso, o escondido, o sombrio, o escuro, o desejo furtivo, o desejo escondido, maquiado, o desejo pelo errado. Foi isso que aconteceu com Aminon. E você que me vê, está sujeito a essa mesma paixão. Ocorreu isso com Aminon. Versículo 3. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi.
E era Jonadab homem muito sagaz. Presta muita atenção no versículo 3. Diante daquele estado de Aminon aflorado, a concupiscência de Aminon no ápice, a flor da pele, Aminon estava desejoso como um lobo selvagem à caça da ovelha, babando pela boca. Aminon queria possuir de todas as maneiras a sua própria irmã. E nesse meio tempo do desejo compulsivo, iníquo, ilícito, atroz de Aminon, quem aparece? O sobrinho de Davi, Jonadab, entra em cena para estar ao lado de Aminon. E a Bíblia dá uma característica de Jonadab: ele era sagaz. O que eu aprendo aqui? Sagaz é um atributo de Satanás. Quando você obedece à iniquidade do seu coração, quando o seu desejo pelo ilícito, o iníquo, se aflora, quando você intenta possuir aquilo que não te é lícito, quando você intenta no coração pular a cerca, infligir a zona proibida, quando você quer aquilo que não pode, e o seu coração está enfermo pelo pecado, Satanás vai se aproximar, Satanás vai te cercar. Satanás, o amigo sagaz, são brechas que demônios vão entrar, são matérias-primas, comida de demônios. O reino do inferno, aproveitando a fragilidade de Aminon, se aproximou, pois vira em Aminon terreno e solo fértil para um ataque, para uma conspiração, para enjaular, engaiolar aquele lobo cego de desejo. Cuidado se você está entrando num jogo e esse jogo está sensual e a atração é física. Você não está percebendo a presença sorrateira do inimigo. Você não está percebendo ele sondando e rondando, não mais ao derredor, já ao redor. E isso pode estar acontecendo com muitos irmãos. O diabo está olhando, que terreno fértil. Ele quer fazer uma loucura. Eu tenho patrocínio, eu tenho recurso, eu tenho a ideia, eu tenho o impulso, eu tenho a catapulta. Meu irmão, todas as grandes quedas da Bíblia, a maioria delas foram por causa de relacionamento ilícito. Davi, Sansão e assim por diante. Caíram porque não guardaram o coração. Caíram porque o terreno ficou fértil. O coração ficou vulnerável e Satanás se apropria de um coração devasso, iníquo, imoral, um coração que deseja o proibido. Atrai Satanás. Foi o que ocorreu com Aminon. Versículo 5. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare comida diante dos olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Olha que tremendo. Aminon estava doente de desejo, estava no ápice, queria possuir Tamar, mas achava dificultoso. Então o seu amigo, sabendo do desejo de Aminon, sabendo que ele queria possuir a irmã, sabendo que ele queria deitar, que ele queria ficar, estar com ela, dá-lhe, projeta-lhe um plano, elabora, engendra, cria um plano para que Aminon possa possuí-la. Ele dá uma ideia e diz: finge-te de doente, fica no teu leito e pede para teu pai
chamar pela tua irmã Tamar e dizer com que ela te alimente, pois seu pai não verá maldade alguma em pedir para que a própria irmã visite o irmão doente e dê-lhe de comer. Assim você pode possuí-la. Quando você tem uma mente, um terreno fértil, propício ao pecado, Satanás vai fazer você ser capaz de loucuras jamais vistas. Vai fazer você forjar planos. Olha aqui que estratégia, que revelação tremenda do inferno. Faz você forjar telefonemas, e-mails, situações, teatros, encenações. Satanás inspira, leva essa alma a chegar ao ridículo, se humilhar, mentir, fazer coisas obscenas, truculentas, fazer coisas ardilosas para possuir a outra pessoa. Logo, essa pessoa não se dá conta da mentira que ela está envolvida, não se dá conta do que ela está tramando. Dinheiro envolvido, leva e traz, telefonemas, papéis, amigos, coisas forjadas. E quem a está inspirando, sem que ela nem veja? Satanás. Satanás está possuindo essa mente. Satanás está levando esse boi para o matadouro. Satanás está envolvendo e dizendo: minta, foge, diga que não disse, faça isso, influencie, pague, compre, venda, faça de vítima, de doente, de coitado, de fraco, de forte. Use todos os meios e recursos e artifícios possíveis, mas possua Aminon. Quem já viu isso? A pessoa está tão doente de desejo pela outra, que ela começa a forjar planos, que ela começa a ter atos insanos, que ela começa a mentir, que ela começa a mudar a identidade. Sem ela perceber, ela está sendo influenciada. Isso é normal no mundo que vivemos hoje. Paixões doentíacas terminam em tragédias, em morte, brigas, sequelas gravíssimas, destruição. Pessoas que perdem tudo, perdem dinheiro, a saúde, comprometem a integridade física, são capazes de loucura por causa desse sentimento doentio, dessa paixão doentia pelo sexo oposto, até pelo mesmo sexo. E elas mal sabem que tudo isso é inspiração demoníaca, é inspiração de Satanás. É ele que está articulando, é ele que está soprando, lançando setas e dardos, colocando essa pessoa como Aminon ao ridículo, fazendo ela tomar atitudes, forjar planos inimagináveis outrora. Versículo 6: deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon o rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. O rei Davi, pai de Aminon, fica sabendo do caso, da doença de Aminon, e vai visitá-lo. Então ele informa o caso ao pai Davi: como o senhor bem vê, estou doente, preciso me alimentar, mas pede para minha irmã Tamar vir e trazer. Primeira coisa que eu aprendo aqui: o nível da cegueira, o nível da paixão chega ao ponto. Primeiro, ele enganou o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, a autoridade espiritual daquele momento. Ele mentiu ao rei, ele infringiu a lei, a autoridade do rei. Ele não teve temor à presença do rei. O que eu aprendo aqui? Essas pessoas tão cegas pela paixão perdem o temor a Deus, perdem a reverência a Deus,
perdem o respeito das Escrituras, perdem a noção do certo e errado, tão cegas, tão ávidas pelo desejo, tão ávidas pela paixão, elas simplesmente ignoram a presença de Deus, ignoram a graça de Deus, ignoram os preceitos de Deus. Mentiu na cara de pau para Davi, mentiu para o pai: eu quero que a minha irmã venha trazer comida porque eu estou doente por dentro, eu quero a minha irmã porque eu quero pegar ela. Segundo, era pai de Aminon, era o pai. Desrespeito da família. Essas pessoas perdem o senso familiar, passam por cima das ordens dos pais, passa por cima das ordens do marido, por cima das ordens da esposa, infligem, denigrem, fustigam, intrigam, agridem, judiam da sua própria família. Eu não estou nem aí o que vai acontecer, eu não respeito a autoridade de pai, eu não estou nem com a minha esposa se ela vai sofrer, eu não tenho nem com o meu marido se ele vai achar bom, os meus filhos o que vão achar, a minha família se vai se dividir, vai ser afetada. Perda do respeito da família, perda do cuidado, cego. Ele queria simplesmente atender o desejo, ele queria simplesmente se esbaldar em Tamar, e ele não estava medindo qualquer esforço para conquistar o tal. É assim quando uma pessoa é tomada pelo desejo ilícito, é assim quando alguém não controla a paixão e o sentimento por outra pessoa, é assim quando ela dá vazão, dá liberdade, dá lugar ao desejo que não pode ser correspondido devidamente. Ela se torna cega, fria, calculista, egoísta e egocêntrica. Versículo 7. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon teu irmão e faze-lhe alguma comida. Sabe o que aconteceu? Deu certo o plano de Aminon, ele conseguiu, o pai aprovou. Lá estava a pobre indefesa caminhando na toca do lobo, deu certo. Não pense você que não dará certo, não pense você que Deus vai te impedir de quebrar a cara, não pense você que você não vai conseguir pôr a mão, não pense você que você não vai levar a cabo essa ideia. Deus vai permitir, é a lei da semeadura, é o que está em Romanos. Deus entregou as paixões. Querem pecar? Querem se esbaldar? Querem homem com homem, mulher com mulher? Então se esbaldem, então se alimentem, então vou dar o que vocês querem. Querem liberdade? Querem satisfação? Querem orgia? Vá, façam. Aminon teve sucesso, o pai permitiu. Não pense você que vai dar errado, não pense você que Deus vai livrar, não pense você que não terá consequências, não pense você que ele vai impedir só porque você é cristão. Não pense, deu certo. Mentira, engano, encenação, compulsão, cegueira, inspiração demoníaca, tudo isso triunfou, prosperou, deu certo. Cuidado você de achar Deus vai livrar. Eu vou brincar com a menininha, com o rapazinho, com o garotão, com o e-mail, com o celular. Eu vou brincar de flertar, não vai dar em nada. Você pode cair num laço, você pode ir para a cama com essa pessoa, você pode trair sua esposa, você pode se apaixonar por um rapaz bem mais velho, por uma garotinha, você pode entrar num relacionamento sem estar devidamente preparado. Aí, tarde demais. Funcionou, conseguiu, possuiu, conseguiu ficar homem com homem, conseguiu possuir aquela mulher, sendo ela mulher, conseguiu trair a esposa, conseguiu ficar com a garotinha, conseguiu um namoro com jugo desigual, com um ímpio que não era crente em Jesus, conseguiu ficar com um homem mais velho, conseguiu, foi contra tudo, foi contra todos, conseguiu. O que eu aprendo aqui? Conseguiu. Por que ele conseguiu?
Ele enganou a moça, ele enganou o pai, ele enganou os funcionários. Amnon recebeu o Oscar de melhor ator de Israel. A encenação foi impecável, foi colossal. A trama foi muito bem interpretada pelo sujo, pelo vulgar, depravado e cafajeste Amnon. Ele conseguiu enganar o pai, a irmã, os tios, os primos. Ele usou todo o seu intelecto, toda a disposição, toda a sua força. Sabe o que eu aprendo aqui? Se tivéssemos cristãos que tivessem essa veemência para servirem o reino, teríamos profetas como nunca nessa terra. Se tivermos pessoas dispostas a fazer o bem como este teve para fazer o mal, o mundo seria diferente. Disposição, encenação, aplicação, objetividade, determinação, logística, pensamento, equilíbrio, emoção, tudo unido num só propósito. Eu quero Tamar. Ah, se os crentes fossem assim, para pregar o evangelho, para santificação, para edificação da igreja, teríamos uma ascensão de Atos, teríamos apóstolos Paulos, Anas, Estéres, Déboras, teríamos Estevãos, Apolos. Mas não, a avidez é para cometer torpeza. Como Jeremias vai dizer, para o bem, nada sabem, mas para o mal, são hábeis. Ele passou por cima de muita coisa. Tinha muita gente olhando, sabendo, vendo. Mas a encenação de Amnon foi um espetáculo. Você já viu uma criança quando ela quer algo? Custe o que custar, seja o que for, no tempo que for, ela consegue. Com a ternura, o carinho, a fragilidade, a encenação, a birra, o grito, ela chega. Amnon estava como essa criança determinada a conquistar o seu prêmio. E o que aconteceu? Manda chamar a Tamar. Davi cedeu, Davi foi enganado. Meu irmão, a nossa disposição para fazer o mal não pode ser maior do que para fazer o bem. Isso é a maior afronta que podemos ter diante de Deus. Nossa disposição e toda a nossa força não pode ser convergida para o mal e sim para o bem. Mas eu entendo que o desejo nocivo, iníquo, a paixão, ela faz pessoas matarem os próprios pais. Lembra do caso da Susana Richthofen? Que ela e o namorado, a pedaços de ferro, mataram os pais dormindo, por causa de um relacionamento derivado de Amnon e Tamar. Um relacionamento doentio, monstruoso, com uma espécie de jovem a qual a menina bem educada se relacionou. Um monstro mal educado, sem cultura, um animal. O desejo chega a nós fazermos, praticarmos atrocidades. Muito cuidado com isso. Versículo 9. E tomou a assadeira e os tirou diante dele, porém ele se recusou a comer. E disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Tamar chegou no quarto de Amnon com a forma dos bolos. A menina, a irmã que ele tanto queria, deu certo, ela veio. Imagina ele na cama, nossa, ai, chegou. Pode vir, Tamar, vem. Vem, Tamar. Só que tinha guarda na porta, primo, serviçal, empregado. Amnon, gente, sai todo mundo vai embora, deixa só Tamar e eu aqui. Por que Amnon mandou todos saírem da sala, do quarto? Por que Amnon queria ficar só ele e Tamar? Porque Amnon estava dizendo: pessoal, saia
saia todo mundo, porque o que eu vou fazer, só pode estar eu e Tamar. Saia, porque o que eu vou fazer, eu preciso estar sozinho. Saia, porque o que eu vou fazer é em oculto, é nas trevas. A luz não pode revelar, não pode mostrar. Por que, Tamar? Porque o que eu vou fazer é ilícito, é iníquo, é profano, é imoral, é ilegal, e as luzes não podem revelar. Por isso, deixe-nos. Vou te dar aqui uma evidência se o seu relacionamento é lícito ou não. Ele é feito às claras, tem o consentimento dos pais, o consentimento da igreja, o consentimento das escrituras, o consentimento da esposa, o consentimento do marido, dos filhos. Não, é ilícito. Ninguém pode saber, ninguém pode ver. Por quê, Aminon? Porque vai ser escândalo para a coroa do rei, vai ser escândalo para a família real, vai ser escândalo para a lei de Yahvé. Saiam, porque o que vamos fazer nas escuras é escondido, ninguém pode ver. É incesto, é adultério, é fornicação, é pedofilia, é sexo bestial. Mandaram todos sair. Versículo 11 e 12. E chegando-los para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. As pessoas saíram do quarto, ficou só Aminon e Tamar. Aminon se levantou, ficou são na hora, trancou a porta, pegou em Tamar. Ah, Tamar, deita-te comigo. Tamar, me beija, Tamar. Não, Aminon, não. Tamar, você é minha. Tamar, eu te quero. Eu quero você. É o jugo desigual. Eu vou ficar com você mesmo sendo mundano. Eu quero um relacionamento com você mesmo sendo 20, 30 anos mais velho que eu. Eu te quero mesmo sendo casado. Não tem problema, eu tiro a aliança. Não tem problema. Não, eu quero o ilícito, o ilegal, eu quero possuir. Então Tamar diz: não, Aminon, não se faz assim em Israel. Tamar cita um artigo da lei: não podemos nos relacionar, pois somos irmãos. Em Levítico a lei proíbe tal. Sabe o que eu aprendo aqui? Os dois tinham consentimento que estavam errados. Não eram dois ignorantes, eram pessoas conhecedoras da lei, da Torá, dos preceitos de Deus. Porque quando estão se pegando, dizem: não, em Israel não se faz assim. É o que eu aprendo dessas pessoas que estão se envolvendo. Elas têm conhecimento que é adultério, que é fornicação, que é jugo desigual, que é homossexualismo, e estão quebrando a lei, passando por cima dos princípios bíblicos. Cristãos não são dois ignorantes, novatos na fé, são pessoas cônscias da verdade e estão a infligindo. Não se faz assim. Levítico 18, 9. Não faças tal loucura. Meu irmão, é loucura, meu irmão, que você está fazendo. É loucura, moça, o que você pode estar fazendo. É loucura você entrar numa empreitada dessa que vai te custar o fígado, vai te custar as vísceras, vai te custar a eternidade, vai te custar a família, vai te custar a sua moral, vai te custar a sua espiritualidade, vai te custar seu ministério. Não faça tal loucura.
É uma loucura entrar como um boi cego num matadouro desse. Não entre numa relação homossexual, não entre numa relação extraconjugal, não entre na fornicação, não entre num relacionamento ímpio, não entre num relacionamento onde não há compatibilidade cristã, bíblica, da idade. Não entre. Por quê? Porque é uma loucura. Versículo 14. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte que ela, a forçou e se deitou. Eles são advertidos. Tamar foi o objeto de advertência. O Espírito Santo tem te advertido. O Espírito Santo tem nos advertido. Pessoas têm nos advertido. Família tem nos advertido. Pastores, guias têm nos advertido. Não faça isso. Deixe essa prática. Não inicie esse relacionamento. Não quebre os princípios. Deus nunca permite com que caiamos sem que Ele use de misericórdia conosco, enviando alguém, enviando pessoas de dentro, de fora, ou mesmo Ele falando conosco pelo Espírito Santo, e Ele já tem te falado. Cuidado com isso, para de se encontrar com essa pessoa, deleta esse telefone, não se envolve nesse caso, é ilícito, é ilegal, não é compatível, é a quebra da lei de Deus. Ou pode ter ocorrido o que ocorreu aqui. Eles foram advertidos, mas acatou e a forçou. Ignoraram a advertência. Muitos estão caindo e se destruindo porque ignoram a voz e a advertência de Deus. Quando ele diz não faça tal, é loucura. No 14 diz, porém ele não quis dar ouvidos, pois estava cego, cauterizado, duro, estava decidido a cometer o ato. Alguns podem estar não dando ouvidos. E o que aconteceu? Tomou ela, sendo mais forte que ele, forçou e a deitou com ela. O que significa isso? Sendo mais forte, usou de força física para tê-la, violentou-a, usou a força do braço, da carne. Foi uma atitude carnal. Amnon estava insensível ao Espírito Santo, insensível à voz de Deus. Amnon estava insensível à graça de Deus. Quando a lei foi proferida, Amnon responde com atitude carnal. Porque o homem natural, carnal, não observa, entende, compreende a lei de Deus espiritual. Por isso ele devolveu um impulso espiritual com uma ação carnal. Esses homens estão andando na carne, essas mulheres estão andando na carne, esses jovens estão andando e satisfazendo o desejo da carne, estão tomando, avançando, possuindo, porque são carnais, porque não conseguem discernir a voz de Deus, não conseguem ver maldade em nada, não conseguem ver a periculosidade do que estão se intrometendo, pois estão cegos e andando em âmbito natural. Carne. Insensível, irreverente, carnal. E o que aconteceu? 14, sendo mais forte que ela, forçou e se deitou. Conseguiu, possuiu, deitou-se, teve, conseguiu, iniciou o namoro, conseguiu, adulterou, conseguiu, relacionou-se contra o homem, conseguiu, levou a cabo o plano, conseguiu, executou, deitou-se, violentou-se. Alguns teólogos estudiosos dizem que a estuprou, deitou-se, chegou ao orgasmo,
Saiu, começou um relacionamento, traiu, adulterou, possuiu, fez, comeu, se satisfez com o relacionamento ilícito, desobedecendo a tudo e a todos, regras, limites e leis. Foi, avançou o sinal, obedeceu os seus desejos, concupiscências, a influência do amigo sagaz, fez os laços, tudo foi perfeito. Enfim, deitou-se Aminon com Tamar, consumou-se o ato ilícito. O que ocorre? Muitos podem consumar o ato. Você pode conquistar o que tua carne deseja. Deus não vai impedir você de consumar. Você pode, ou talvez já consumou. Talvez você está vivendo o segundo casamento. Talvez você está casado com uma pessoa de uma idade muito discrepante, muito descompatível. Talvez você está vivendo um relacionamento ilícito, como Tamar e Aminon. Conseguiu. Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora vejamos no versículo 15, algo aqui estranho. 15. Depois Aminon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai. Sabe o que aconteceu? Toda aquela luta para conseguir namorar com o menino, toda aquela luta para conseguir namorar com a menina, toda aquela luta para ter um relacionamento extraconjugal, toda a luta para ficar com um homem do mesmo sexo, toda a luta para entrar, mentira, forjou, gastou dinheiro, viajou, comprou, vendeu, tudo, enfim possuiu. O pai falou, a mãe falou, o pastor alertou, amigos, o Espírito Santo bateu, tentou convencer, a esposa, os filhos, mas não, eu vou entrar. Quando ele entra, quando ele possui, quando ele deita com ela, hora que ele termina, a Bíblia diz assim: o ódio que Aminon odiou a Tamar era maior do que o amor com que a amou. Lembra daquele Aminon cego, doente, aflorado de desejo, apaixonado, aquele Aminon fulgurante de amor? Lembra? Quando ele possuiu, ele sentiu asco, aversão. Sabe o que está querendo dizer? Não era o que eu pensava, não era o que eu queria. Nossa, eu me enganei, eu me iludi. Nossa, tudo isso por causa disso. Essa pessoa não tem nada a ver comigo, ela destruiu minha vida, isso não vai dar em nada. Era só uma atração física. Ele aborreceu a Tamar. Esse é o alerta que Deus está dando para a igreja do Deus vivo. Esses relacionamentos ilícitos não resultam em nada, não trarão prosperidade a você, felicidade, completude, paz, pois é ilegal, pois é a quebra da lei, quebra de princípios, é nocivo, e você está indo talvez para um matadouro. Quando ele possuiu, porque ele teve um sentimento de aversão? Porque era ilícito, porque era sem a bênção de Deus, porque estava fora dos padrões de Deus. E talvez você está vivendo exatamente esse quadro, talvez você pode viver exatamente esse quadro. Você está se arrependeu de ter casado com alguém tão novo, tão velho, se arrependeu de ter traído a mulher, se arrependeu de se envolver fora do tempo, se arrependeu de casar, namorar, se envolver com um ímpio. Agora o desejo que você tinha está sendo transformado em repúdio, em repulsa. Olha que coisa forte. Aborreceu, odiou Tamar mais do que amou. Não era aquilo, era tudo emoção,
Era tudo impulso carnal, era uma viagem, é uma cegueira minha. Onde que eu estava com a cabeça? Era loucura mesmo, como ela bem tinha dito. Que é isso que eu fui fazer? Essa pessoa não tem nada a ver comigo. Meu Deus do céu, aonde eu fui entrar? Invariavelmente as pessoas que se envolverem em relacionamentos ilícitos vão ser frustradas, não serão bem-sucedidas. Jovem, muito cuidado na hora de começar um relacionamento. Jovem, não entre naquilo que é duvidoso. Adulto, casado, solteiro, homem, mulher, cuidado. Paulo diz: foge de toda aparência do mal. Mas ele deitou. Só que não terminou assim não. Cumpriu-se a lei da semeadura. Não se engane. De Deus não se escarnece ou se zomba. Tudo que o homem plantar, isso semeará. Ele ficou, ele transgrediu, ele infligiu, ele teve o relacionamento ilícito. Ele repudiou, ele se arrependeu, mas teve as consequências. Vamos ver quais foram. Versículo 20. Primeiro 16. Então ela lhe disse: não há razão de me despedir assim. Maior ser este mal do que o outro, que já me tens feito. Porém não quis lhe dar ouvidos. Primeira consequência: uma das partes invariavelmente será mais afetada. A mulher foi a parte ferida. Ela propôs casar-se com ele, e ele diz: não quero, não quero, vamos tentar resolver isso casando. Não, ele abandonou-a, violou-a, tirou a virgindade, maculou-a, ele traumatizou-a e a abandonou. Tamar ficou traumatizada, perdeu a virgindade, foi abandonado, o que para a época em Israel era uma afronta, era um delito gravíssimo. Foi deixada. Invariavelmente aquele que se envolve num relacionamento ilícito, uma das partes vai ser a vítima, vai sofrer mais, vai pagar o preço, vai pagar o pato, e invariavelmente isso vai acontecer, é a consequência. Uma das partes vai ser mais afetada que as outras, no caso Tamar. Sequelas irreversíveis, traumas emocionais, cenas terríveis na memória, isolamento, perda da socialidade, vai acontecer, meu irmão. Depois, versículo 20, Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon teu irmão contigo? Ora, pois irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Olha o destino de Tamar, olha o destino seu: solidão. Olha o destino de alguém que entra num relacionamento ilícito, pode ficar sem nenhuma e sem nem outra, sozinho ou sozinha. Agora o versículo 28. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai, sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais porventura, não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. E então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Até aí. A consequência final, sabe o que ocorreu? Absalão, que também era irmão de Aminon, e era irmão de Tamar pela mesma mãe, fica sabendo que a irmã foi violentada. Sabe o que ele faz? Projeta um plano, embriaga Aminon e manda os seus serviçóis matarem
a Aminon. Meu irmão, até um tempo atrás o adultério era considerado crime. E se o marido pegasse, ele podia matar o amante com a esposa. E ainda poderia não ser condenado. Muitos casos ilícitos terminam com a morte. Cuidado. O que ocorreu? Ele fez, ele possuiu, mas colheu as consequências. Quais foram? Morreu. Muito dessas coisas pode terminar em tragédias: divórcio, gravidez, casamento precoce, morte, sequelas emocionais e traumas irreversíveis. Você pode pagar caro se estiver namorando com uma pessoa que não é compatível a você, se estiver fora do tempo de Deus, fora da bênção de Deus, se for fora do seu casamento, se for fora do sexo oposto. Cuidado. Você pode ir, Deus permitirá, mas Ele está alertando que o relacionamento ilícito é nocivo, tem consequências terríveis e pode levar até a morte, a destruição, a depressão, ao divórcio, ao suicídio e a coisas terríveis as quais nós nem podemos imaginar. Foi isso que aconteceu. Esse foi o final do jovem Aminon. Esse vai ser o final de todos que debaixo da lei de Deus, tendo conhecimento, quebrarem essas leis para seguirem e entrarem em relacionamentos ilícitos. Eu termino dizendo o quê? Se você está vivendo esse quadro, pare com essa prática. Se você é casado, deixe esse relacionamento. Confesse a sua esposa, se reconcilie com ela. Confesse ao seu marido, deixe esse caso, se reconcilie com ele. Se você está num julgo desigual e isso não tem fruto da conversão desse parceiro, deixe esse rapaz, deixe essa menina. É um julgo desigual. Se você está flertando, se está enamorado, se está até se relacionando com alguém mais velho ou mais novo, muito mais, deixe isso enquanto é tempo. Deixe isso enquanto é tempo. Se você tem uma tendência homossexual, está se interessando, flertando, cometeu o ato, está cometendo, pare com isso enquanto é tempo. Eu não estou julgando os homossexuais, eu sei que Deus os ama, mas a prática é condenada. A prática é condenada com o inferno. Deus não aprova a atitude homossexual, a prática homossexual de maneira nenhuma. Em Levítico, em Romanos, em Apocalipse, em Coríntios. Deixe essa prática, é ilícito, pode terminar em tragédia. Deus tem para você uma pessoa, Deus tem para você o que é lícito, debaixo das balizas de Deus, da aprovação dos pais, do consenso da liderança, dos pastores, no tempo de Deus, com a estrutura necessária. Deus fez o casamento para ser sólido, vitalício, uno. Pare com essa prática. Mas se você já está vivendo um relacionamento ilícito, busque a Deus em oração. Busque uma maneira de consertar, deixar isso, ou colocar isso debaixo dos padrões bíblicos, porque isso pode gerar a tragédia. Mas a palavra que eu te dou, não permaneça no que é ilícito, no que é ilegal, no que é incorreto, porque isso pode levar você, a sua família, o seu ministério e a sua salvação à completa ruína. Amém? Vamos orar.